Fala pessoal, bom dia, primeiros anos, como é que vocês estão? Tudo jóia com vocês? Vamos dar continuidade, iniciando a nossa semana hoje, né? Vamos continuar falando sobre, né, o nosso conteúdo que é Idade Média, né? A gente está ainda, lembrando que a gente está naquele período, é o primeiro período da Idade Média, que a gente vai apelidar ele de primeira parte, né, que é o chamado, né, da Alta Idade Média, né? Então essa primeira parte da Idade Média, né, bem no início do conteúdo eu avisei para vocês, né, que ele começa em si no século V e ele vai até meados do século XI, né? E depois do século XI a gente vai ter então o período compreendido como Baixa Idade Média. É muito importante que vocês, né, dividam isso aí, né, na cabeça de vocês, no conteúdo de vocês, porque pode confundir muito, são dois períodos distintos, mas em todos esses períodos a gente está falando de uma coisa. A gente está falando de igreja. Isso. Basicamente a gente está falando da igreja católica aqui, né? A igreja que vai ser apelidada de igreja medieval, né? A igreja católica medieval nesse período aqui. A gente está falando então da baixa ou da alta idade média, né? E nesse período é muito importante que vocês entendam, né? Vou colocar aqui para vocês novamente, bem aqui no topo da pirâmide, né, a gente tem o que a gente chama de clero. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né, que essa pirâmide ela é fomentada pela Igreja Católica, mas para quem não sabe, eu estou explicando novamente, tá bom? Aqui, nobreza, né? E por fim, você tem, né, os chamados servos. Por que eu estou passando isso aqui para vocês hoje? Hoje a gente vai focar, né, a gente focou muito na parte de nobreza e servo, a parte que a gente fala de vassalos, suzeranos em si, nessas últimas aulas, né? Só que hoje a gente vai falar um pouquinho da igreja, né? E para vocês compreenderem toda esse status social, todas essas camadas sociais, é necessário que vocês compreendam também a parte baixa, né? Agora a gente vai falar um pouco da parte aqui, a parte mais alta da sociedade, que seria a parte do clero. A gente vai falar então da igreja. Bem, o que era a igreja em si? A igreja, pessoal, ela poderia ser considerada também um estado, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Na divisão política em si, a gente não tem a separação, né, entre essas duas coisas aqui, né? Então a política em si era um viés, né? E a igreja comandava a política para todos, né? Ou seja, eu estou dizendo para vocês que a igreja em si, ela vai mandar em si em todo mundo. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então não é por acaso que ela está ali, né, no topo da pirâmide, tá bom? Então compreendam isso, tá? A igreja sempre vai estar acima de todos. E por ela estar acima de todos, ela vai, né, extinguir aí algumas normas na sociedade. Isso é óbvio, isso é lógico. E que normas são essas? A gente vai chamar de dogmas, tá? Dogmas. Deixa eu tirar uma perninha do meu M aqui. Vocês sabem o que significa a palavra dogma? Dogmas são como se fossem leis, normas, preceitos da religião, né, da igreja em que está no predomínio nesse período compreendido como Idade Média, né? Então esses dogmas foram sim repassados em sociedade. Quando eu falo sociedade, é muito importante que vocês compreendam que essa sociedade aqui, basicamente nesse período que a gente estuda, de alta Idade Média, né? Essa alta, muito importante saber disso, ela era totalmente rural, tá? Então compreendam isso. Eu falo sociedade no intuito para vocês compreenderem melhor, mas principalmente nessa fase aqui de alta Idade Média, que é do século V ao século XI, a gente tem completamente uma cadeia formada em si na base do campo, na base de fazendas em si, na base rural. Então essas pessoas, né, basicamente esses servos aqui, são os vassalos, eles exerciam funções ruralistas, né? Eles trabalhavam, plantavam, e nessas trocas em si comerciais, né, de alimentos, é que eles garantiam a sua sobrevivência, né? E uma série também
de imposto cobrado aqui pela nobreza, que eu já expliquei para vocês nas últimas aulas, né? E essa nobreza aqui, né, também tinha que passar aqui impostos em si para o clero, tá? Então a igreja ela sempre vai estar no topo, tá? Eu estou começando a falar da igreja em si e na parte final do conteúdo vocês vão ver que a igreja ela vai praticar diversos atos libidinosos, atos muito complicados, né? E até hoje em si a história ela denota a grande culpada em si, né, de atrocidades cometidas aqui nesse período foram feitas aqui pela igreja, né, a igreja católica medieval, tá bom? Então compreendam isso, tá? Outra coisa também, a Idade Média ela pode ser conhecida como Idade das Trevas também, porque justamente a partir da Alta Idade Média, a parte final que a gente tem da Alta Idade Média, que a gente vai falar da Baixa Idade Média, a gente vai ter várias coisas acontecendo, né? Essas coisas não foram coisas legais, né? A história tá aí para narrar, nas próximas aulas a gente vai aprofundar a falar disso, tá? Então são coisas muito complicadas, tá? Então esses dogmas aqui, pessoal, eles estavam em si previstos em sociedade. As pessoas, né, logicamente, várias pessoas não vão concordar com isso, né? O que pode acontecer? Em um primeiro momento, você pode ser perseguido aqui pelo clero, né, da Igreja Católica, pela parte alta da sociedade. Então, assim, a partir do final desse período de alta Idade Média, a gente vai ter uma espécie de declínio. As pessoas começaram a ter tomar de consciência e começaram aqui, então, a criticar a igreja, tá? Mas antes desse período, basicamente na Alta Idade Média, você vai ter só a igreja no comando. E ela vai fazer diversas coisas, tá? Então, não existe separação entre igreja e Estado na política, basicamente na Alta Idade Média, tá? Estou encaminhando um texto para vocês com algumas perguntas e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar procurando. Qualquer coisa, é só ir lá no fórum.